É muito simples você participar do programa. Tem aí embaixo, clique aqui, participe. Clica lá, já entra, já conversa com a gente, faz a pergunta. Quer fazer um elogio, né? Muito gostoso. Participa aqui do programa, nós estamos ao vivo. Hoje é segunda-feira, das 2 às 4, tá? Toda segunda eu tô aqui com você. E durante a semana, o mês, o ano, o programa fica aí no nosso acervo, se você perdeu. Bem interessante, tá? Aqui você entra em Forma com Saúde, é isso que a gente quer. O propósito é saúde do nosso programa aqui, viu, gente? Mas hoje, agora a gente vai falar de um assunto bem legal, bem interessante para as mulheres, para os homens, de qualquer idade. Quem está aqui comigo é o Dr. Rodrigo Kikuchi e ele tem várias especializações, mas em angiologia e cirurgia vascular no Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP e muita coisa aqui, tá? Muito trabalho, nossa, meu Deus, é extenso aqui o currículo desse nosso doutor que está aqui do meu lado. Hoje vamos falar de vasinhos, de vasos, por que acontece isso, como é que a gente faz o tratamento. Bem-vindo, viu, doutor Rodrigo? Obrigado, é um prazer estar aqui com você, com o pessoal de casa. Prazer é todo nosso. Aqui a gente tem, assim, muitas mulheres assistindo, mas os homens também. E esse assunto, muitas vezes, os homens acham que é só para as mulheres. E não, homens também fazem esse tipo de trabalho, tratamento, né, doutor? Com certeza. Apesar da grande maioria ser as mulheres, né, realmente os homens, eles estão tão sujeitos, né, a ter varizes, né, como as mulheres. Por que nós mais? Por questão hormonal? Hormonal, certamente. Além disso, assim, a gente tem que pensar no seguinte, como que funciona, né, as varizes, como que isso desencadeia? Sim. É claro que a gente tem um fator que é o principal, que é o fator predisponente, a genética, a constituição da pessoa. Que pena. E isso não dá para mudar, nasce com ela. Acontece que durante a nossa vida tem alguns gatilhos, alguma coisa que pode fazer isso se manifestar mais, menos, e entre eles estão a gestação e o hormônio feminino, ou seja, duas condições essencialmente femininas. Associadas a isso, a gente tem obesidade, o sedentarismo, ficar muito tempo em pé parado ou sentado parado, aí a condição de trabalho pode contribuir, e a falta de bombeamento muscular, ou seja, a falta do exercício físico. Então também é importante sempre praticar algum tipo de atividade física. E a gente, o primeiro sintoma, né? Porque o sintoma, por exemplo, visualmente a gente pode perceber alguma coisa, ou a gente sente alguma dor ou cansaço? Olha só, essa é uma pergunta muito interessante, muito comum no consultório dos médicos, né? Porque as varizes, o problema das veias, ele muitas vezes é um sintoma inespecífico, ou seja, um cansaço na perna, coisa que é muito usual no fim do dia, sim, pode ser um sintoma de que algo não está bom por baixo. Tá? Então, apesar desse tipo de situação, cansaço na perna, inchaço no fim do dia, serem possíveis sintomas de um quadro de varizes, né, ou de problema venoso, no estudo, né, na medicina, a gente não encontrou correlação direta entre a intensidade desses sintomas com a intensidade da doença. Né? No Brasil, a maioria acaba procurando o médico mais pelo problema visual mesmo. Né? Sim, um país tropical, vê e procura alguma ajuda. Né? Mas o mínimo, o importante é assim, o mínimo de sintoma que se sente, ou se acredita que algo não está muito certo, procura um médico, que ele é a pessoa correta para fazer a avaliação. Olha, eu brigo muito aqui por isso, não só nesse assunto, mas em todos os assuntos referentes à saúde, viu, doutor Rodrigo? Porque assim, as pessoas esperam, né, o pior para procurar o médico, e a prevenção é maravilhosa. E a prevenção pode começar assim, com qualquer sinal que o corpo dê, né, mesmo visualmente. Exato. A gente tem que correr, né? Exato, doutor? Eu acho que é o menor sinal, a menor manifestação, ou mesmo a própria pessoa percebendo, poxa, acho que não estou legal, procura. Já é um sinal. Mas eu esqueci de perguntar, a diferença do vaso para varizes, qual que é? Só para a gente poder ajudar as pessoas. Então vamos lá. Vasos, né? O que são vasos?
Por assim dizer, vasos é o que carrega sangue. Pronto. Então a gente tem duas classificações primordiais. Os vasos que levam o sangue e os que trazem de volta. Os que levam são chamados de artérias. É o que sai do coração e vai sob pressão, bombeada pelo coração. E isso vai para todo o nosso corpo. Aqueles que trazem de volta, esses vasos que trazem de volta são chamados veias. Tá? Então as veias são responsáveis de trazer o sangue de volta para o nosso coração. Tá? Que interessante, eu não sabia dessa parte, assim, dessa diferença. E aí você começa a imaginar o seguinte, ora, para o sangue ir, a gente tem o nosso coração no nosso peito bombeando a força total. Agora, para voltar, a gente não tem nenhum coração lá por periférico bombeando para retornar. O problema, né? Esse é um dos grandes problemas. Então, as varizes, o que são? São as dilatações das veias, ou seja, são as dilatações dos vasos que trazem o sangue. Então, essas são as varizes. Tá? E quando se fala varizes, a gente pode imaginar aquelas pernas com aquelas veias enormes, cheias de curvas. Que antigamente até a gente via mais. Né? Isso, via mais, porque se demorava mais para procurar ajuda. Né? Esse tipo de varizes são chamados de tronculares, mas antes disso, aquela veia verdinha, inestética só, às vezes um pouco dolorida, também são chamadas de varizes, só que aí chamadas de reticulares. Seja, mas elas se transformam em varizes assim? Ou não? Elas podem? Elas podem. Tá? Elas podem crescer. É claro que existem algumas regiões na nossa perna onde estamos mais sujeitos a ter aquelas varizes de grosso calibre e outras na coxa, assim, doutor, ou mais na canela? É mais na parte de dentro da perna. Ah, tá. Porque na parte de dentro da perna é o trajeto da veia safena. Certo. E é onde estamos mais sujeitos a ter as veias de maior calibre. As veias inestéticas, né, as varizes reticulares, essas podem acontecer em qualquer região. Né? Tá. Muito comum a gente observar em lateral de coxa. Tá. Né? E é muito comum se observar na parte de trás do joelho, chamada região poplítea. Né? Então é muito comum observar esse tipo de veia. Por conta da falta de circulação maior? Por quê, doutor? Existe um motivo? Assim? Na realidade, a gente está sujeito a aparecer em qualquer lugar. Anatomicamente, né, são regiões onde se vê muito mais fácil. Tá? Então é por esse motivo. Tá? É o fato de enxergar. Mas isso pode acontecer sim em qualquer região da perna. E qual idade? Assim, começa a aparecer bem jovem, quem tem essa, né, probabilidade por conta familiar, com que idade começa, doutor? Nós tivemos já pacientes adolescentes. Ai, que pena. Quanto mais avançada a idade, mais sujeito se está, né, a aparecer. Mas o fator primordial é, sem dúvida nenhuma, a tendência. Né? Tá. A pessoa que tem muita tendência começa a ter varizes já na adolescência. Né? O que tem que se prestar atenção é o seguinte, quanto mais cedo se começa, além da tendência, a gente vai, o médico, quem analisa o caso, vai buscar, em geral, alguma causa a mais. Tá. A grande maioria, quase que a totalidade das varizes, são varizes chamadas secundárias, primárias, desculpa, aquelas que aparecem por tendência. Tá. Porém, a gente tem as varizes secundárias. Exemplo, quem tem um problema ou teve uma história de uma trombose de veia de dentro do músculo, essa pessoa está muito sujeita a ter varizes. Só que essas varizes, elas ocorrerem em decorrência a um problema. E apesar de inestéticas, talvez elas não podem ser removidas, porque elas podem estar funcionando como um escape da circulação. E já aproveitando esse assunto, vamos explicar o que é direitinho a trombose? Porque eu acho esse assunto seríssimo e muito importante. As pessoas vão deixando... Eu tenho uma amiga, doutor, que ela faz atividade física junto comigo na academia agora, depois deste problema. Mas ela teve um problema sério de trombose num voo de Miami para o Brasil. E assim, de ficar muito tempo parada e de ser uma pessoa mais sedentária. Mas foi um problema tão sério
né? Que ela quase faleceu. Então, isso é importantíssimo esclarecer. Diferenças entre, né, as varizes, né, Sim, porque se fala varizes, vasinhos e a trombose. Né? Geralmente as varizes, os vasinhos, estão relacionados ao quadro de insuficiência da veia. Que o que é insuficiência da veia é o seguinte: comentamos que a função da veia é trazer o sangue de volta. Sim. Né? Só que esse trabalho, principalmente nas pernas, ele é realizado contra a ação da gravidade. Tá certo? Uhum. Por isso que a natureza adotou as veias da perna de válvulas, onde elas fazem esse movimento, abrindo quando o sangue vai subir, botamos a perna para baixo, o sangue vai querer descer, ela se fecha e impede o sangue de retornar por onde não deve. A insuficiência, ela é a falha dessa válvula. Então, no momento que se põe a perna para baixo, o sangue, ao invés de subir ou ficar estacionado, ele desce. Isso é insuficiência. O que é a trombose? A trombose é a oclusão, é a formação de um coágulo dentro de uma artéria ou de uma veia, mas a gente está falando da trombose de dentro da veia. E aí, a gente tem que pensar também em duas situações anatômicas, duas posições de acontecer essa trombose. A primeira é aquela da superfície. Ou seja, temos lá as nossas varizes e uma das varizes fazem uma trombose local. É a chamada tromboflebite. Nossa. Essa tromboflebite, ela incomoda e dói. Isso é uma trombose de veia de superfície das varizes. Porém, é muito raro esse trombo, esse coágulo da superfície se desprender e ir para o pulmão causar uma embolia. É raríssimo. Agora, quando essa trombose, esse coágulo, se forma numa veia de dentro do músculo, essa probabilidade já é real e isso é uma ameaça à vida. Tá? Nossa! E para conseguir evitar, nada mais certo do que a prevenção. Né? As causas da trombose é apoiada em 3 situações básicas. É um estado do sangue ser grosso, do sangue formar coágulo fácil. Entendi. Tá certo? Isso pode ser uma doença, por exemplo, câncer causa isso, qualquer tipo de câncer causa aumento da coagulação do sangue. Né? Uma doença genética pode causar essa situação. Né? Uma segunda condição é a veia se machucar. Quando uma lesão, uma batida. Né? Quando a veia se machuca, o organismo vai querer cicatrizar e vai formar um coágulo para evitar o sangramento. Então, essa é a segunda condição. E a terceira condição, não menos importante, é a estase do sangue, o sangue ficar mais parado. E aí a história da viagem, de ficar parado, ou seja... Ou de ficar muito tempo sentado, parado. Então esse é o fator de risco. Recuperação de cirurgia, fica em repouso. Então, isso é um fator de risco para acontecer a trombose de dentro do músculo. E essa sim é uma trombose perigosa. Né? Então, essa diferença principal e importante entre varizes e trombose. Né? O nosso corpo é tão sensível, né, doutor? Às vezes as pessoas elas não dão valor, né, para esse monte de coisa que existe aqui dentro. O importante é assim, a gente... tinha uma máquina que funciona em conjunto. Nossa. Quando uma coisa não está bem, o nosso corpo inteiro não está bem. Não. Né? Então nós não somos só coração, não somos só veias, não somos só varizes, circulação, vazios, não. Nosso corpo é como um todo. É um conjunto mesmo. Então, se a cabeça não está boa, já atrapalha tudo. Já não está bom. Então, isso é muito comum quando se fala, doutor, eu queria comer alguma coisa para as minhas veias ficarem mais fortes, né? Que eu não quero ter varizes. Não é por aí, ou seja, não é uma pílula mágica que vai promover isso. É um conjunto de coisas. Então, nisso envolve cuidar também a comida. Isso, alimentação, envolve atividade física, envolve lazer, envolve você estar satisfeita no seu trabalho, envolve o ambiente familiar, enfim, tudo isso é saúde. Doutor, agora tira um mito da minha cabeça. Não, é porque muitas pessoas às vezes falam assim, eu não posso fazer exercícios porque eu tenho varizes. Eu não vou fazer exercício porque vai se formar varizes, né? Vasinhos, enfim.
que a gente faz? E não pode ser sedentário, então como que faz? Então, pode tirar esse mito. Ai, que alívio. Faça exercício, Olha porque aí. isso não causa varizes. Até tá? exercício de força, Mesmo musculação. pesados. Existe um estudo muito interessante onde a gente foi feito o seguinte: se colocou sensor de pressão dentro da veia durante a atividade física. Sim. Ou seja, quando a gente faz a atividade de força, musculação, por exemplo, que se fala muito, momentaneamente a pressão dentro da veia sobe. Mas quando se relaxa, a pressão vai lá embaixo e isso suga o sangue da perna. Tá? Entendi. Então, se colocar a pressão média, essa pressão ela é inferior do que você ficar parado com a perna para baixo. Tá certo. O que acontece, muitas vezes, é que com a atividade física, a pessoa perde gordura do subcutâneo e as veias passam a aparecer. Ah, entendi. Tá? Então, aparecer veias não quer dizer que elas estão doentes. Claro. Tá? Então, isso é uma diferença importante. Sim. Né? Uma pessoa magra, às vezes, tem veias visíveis. Não, eu tenho mesmo, assim, depende, acho que um pouco da pessoa, né? Da pessoa, isso. Mais então, aparentes. fica aparente. Fica. Né? Então, e uma pessoa musculosa... E os vasinhos também, é a mesma coisa, doutor? Ele acaba ficando mais aparente. Mais aparente. A gente enxerga mais. Né? Então, talvez apareceu daí. Você fala, aquelas pessoas que antes, né, há alguns anos, eram muito populares, os halterofilistas, aqueles escultura de corpo. Sei. Né? Aqueles que pegam bem pesado. Isso, escultura de corpo. Eles faziam as poses e saltavam todas as veias, né? E na realidade é porque aquilo, porque eles quase não têm gordura no subcutâneo. É verdade. Então aí às vezes apareceu Acabam aparecendo. Agora, um outro mito. O saltinho. Ó, ele aqui, ó. O saltinho. O que ele provoca? Coisas ruins para nós? Nós ficamos tão lindas, tão elegantes. É o que eu falo. Eu acho que mulher elegante tem que usar salto, então não tem problema. Tá? Não, deixa ele Agora, lá. o que acontece? Pode-se usar. Agora, o que a gente tem que fazer é imaginar a dinâmica do pé quando se usa o salto. Eu acabei de comentar que, para a gente promover o retorno do sangue, a musculatura da panturrilha tem que funcionar. Tá? Quando se usa salto, o pé ficando nesta... Fica assim, ele não faz muito esse movimento, que é justamente o movimento de bombeamento. Uma segunda situação é que qual é o movimento que a gente faz para alongar a panturrilha? Esse. Traz o pé e o salto é justamente o efeito inverso. Então, com o salto a gente tem duas situações. Primeiro, a caminhada não é tão eficiente em bombear o sangue. E a segunda coisa é que isso a longo prazo provoca o encurtamento da musculatura posterior. Então, use o salto. Depois, alongue. Alongue bastante. E aí não tem problema. Né? É claro que aí os ortopedistas podem brigar com a gente, porque daí altera a pisada, mas isso já é outro assunto. Nossa, mas eles já brigam tanto comigo. Eles já brigam, porque eu adoro o saltinho. Mas eu faço bastante alongamento, tá, doutor? E eu sigo direitinho, faço muito exercício físico, tô ótima. Mas tem uma pergunta da Tânia, que ela tá aí nos assistindo. Tomar sol é bom ou ruim para as varizes? A Taninha. Obrigada, Tânia. Apenas disfarça. Apenas disfarça. Apenas disfarça. Realmente não tem uma... Não altera a hemodinâmica, ou seja, a circulação do sangue não é alterada pela exposição ao sol. Outra coisa, a depilação com cera, tem algum problema? Também não tem. Não, doutor. Também não tem. Que bom. Pode fazer qualquer tipo de depilação, que não é isso que aumenta a vazia. O que tem que prestar atenção é a seguinte situação. Por exemplo, outra pergunta que se faz muito, que é a tal de drenagem linfática. A drenagem, é verdade. Que a gente se isso estoura a veia ou não. Sim. Uma drenagem linfática bem executada não tem problema. Né? O que eu digo é o seguinte, ficou roxo. Não é bom. Não é bom, porque se fica roxo, estourou veia. Fez equimose, hematoma. E aí sim pode aparecer vazio. Tá? Então, uma drenagem bem feita não tem problema nenhum. O problema é quando fica roxo. Não é para você ficar roxa na perna. Certeza. Então isso tem que prestar atenção. Gravidez, doutor?
Gravidez, sim, é um fator que pode piorar. Né? É um fator que pode piorar. E é muito simples explicar a gravidez. Porque a mulher na gravidez, ela acumula 50% mais de volume de sangue. Porque ela se prepara para o parto. Né? E esse sangue fica em algum lugar. As veias é um lugar, então elas se engurgitam. Outra coisa, o nenê crescendo na barriga faz o mesmo papel da obesidade, que é o quê? Verdade, pressiona. Pressiona as veias da barriga e isso dificulta o sangue de retornar. Né? Então também aumenta a pressão das veias na perna. E além disso, todo o turbilhão hormonal que envolve a gravidez. A gravidez, nossa. Então isso também influencia. Então acho que é sempre bom um acompanhamento em todas as situações, né, doutor? E agora no verão também, a gente fica mais inchadinha, né? Então isso também pode provocar? Aí, o inchaço mais comum no verão, né, acaba acontecendo com uma série de situações. É claro que quem tem varizes e tem inchaço na perna, isso é mais acentuado no verão. Claro. Tá? É mais acentuado no verão. Por que motivo? Primeiro, o calor provoca uma dilatação das veias. E isso aumenta a permeabilidade dela, ou seja, aumenta a capacidade que ela tem de deixar o líquido transpassar. E isso incha a perna. Além disso, a gente tem dias mais longos. Tendo dias mais longos, a gente tende usa mais o dia. Claro, então fica mais tempo em pé. Né? Então, também tem esse problema, além do próprio calor. Né? Então, por isso que no verão a gente se exacerba, né, o sintoma do inchaço, do edema. Eu acho, doutor, que resumindo, né, a pessoa deve levar uma vida equilibrada, porque tudo que se faz em excesso, então, por exemplo, peso demais na musculação, andar demais durante o dia, né? Ela não quer ser sedentária, então ela anda até, né? Também pode. Então é tudo um equilíbrio, doutora. A gente pode fazer esse resumo? Acho que isso é a principal lição que a gente tem que ter. Né? A gente tem que diferenciar muito as pessoas que são de alta performance daquelas que buscam saúde. Sim. Né? Então, a gente sabe muito bem que atletas de alta performance são atletas que vivem com lesões, eles vivem no extremo do seu corpo. E isso não é saúde. Isso não é saúde. Não é saúde. Então, a saúde é mesmo o equilíbrio. É você se sentir bem, se movimentar. Se alimentar bem, né? Fazer seus alongamentos. É o recado. Acho que esse é o recado. E sempre que possível, fazer isso sob supervisão médica de um profissional de educação física, de uma nutricionista, enfim, buscar auxílio para essas situações. Acho que isso faz parte também de buscar um modo de vida melhor para a gente. Claro, que eu acho que é o principal, né? É as pessoas saber o equilíbrio e, no menor sinal, procurar um médico. Um médico de sua confiança, acho que ele é uma pessoa que pode te dizer exatamente o que está acontecendo e direcionar um possível tratamento. O Dr. Rodrigo Kikuchi, ele tem um site, doutor? Quer deixar algum contato? Eu sei que... A gente tem uma série de informações, né? Acho que isso também é importante porque a informação em saúde que se obtém na internet às vezes não é uma informação correta. Então, acho que acho que é importante sempre você procurar diretamente seu médico. Nós executamos um trabalho na Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Meu site é www.sbacv.com.br. Esse é o site da sociedade. Lá você pode encontrar uma série de informações. E um site que a gente tem, que também é o www.varizes.med.br. Ah, que bacana. Então esse é um site que vocês podem também buscar informações sobre varizes, tratamentos, enfim. Tratamentos, cirurgias que nós nem chegamos a falar por conta do tempo que já esgotou, doutor. Mas eu quero que você volte uma próxima vez, por favor. Estamos à disposição. Ai, que bom. Porque é importante você saber, né? Vários detalhes aqui, a gente traz mesmo todos os convidados mais que uma vez, porque sempre fica
uma perguntinha. E às vezes a gente acumula perguntas para a próxima vez, tá bom, doutor? Perfeito. Tá ótimo, mas o doutor Kikuchi, qualquer coisa, dá um Google lá que você acha, tem um e-mail, um telefone, né? Encontra, doutor. A gente tem trabalhos bastante importantes bacana. nessa área, então... Muito, muito, muito bom. Eu tenho feito um trabalho com a... com a sociedade. O Dr. Calogero, com a sociedade. A gente tem o Dia Vascular, né? Sim. Tive a oportunidade já de você estar presente algumas vezes. Então, nessa última eu não estava nem podendo ficar direito, eu não sei se você viu, doutor. Eu pus salto, gente, não podia, eu tinha acabado de ter sido operada. E vocês lá de olho em mim, eu falei, meu Deus, aqui só tem médico nesse sentido, eles vão bater em mim, né? Mas valeu muito a pena, muito gostoso. Um abraço para todos vocês, Dr. Calogero, né, e todos vocês aí, pelo trabalho bacana. Agradeço o convite. Obrigada. Estamos à disposição, acho que é importante esse tipo de informação para a população, acho que buscar a saúde, se informar, acho que esse é o caminho certo. Nossa, esse é o caminho mesmo. Muito obrigada, viu, doutor Rodrigo? Obrigada mesmo, volte sempre. E você que tá aí, tá se cuidando, anotou tudo direitinho, prestou atenção? Eu acho que se cuidar é uma questão mesmo de saúde e equilíbrio na nossa vida, tá, gente? Vamos para mais um intervalo e tomar água. Água é excelente, até para isso, Vamos ponto para fora, tudo que não é bom, e a água ajuda, tá? E é rapidíssimo. Vou me despedir aqui do doutor e estou aguardando o meu próximo convidado. Vamos falar de atividade física. Até já!